Não precisa, gente, fazer dancinha no TikTok para poder gerar resultado, tá? Como que eu vou chamar a atenção desse cliente na internet? Então hoje, quando uma pessoa vai pesquisar, ela tem que achar você no Google. Você pode hoje investir, fazer da forma paga, porque isso vai te permitir um alcance maior, ou você pode fazer também algumas ações que permitem que você não precise gastar dinheiro nesse primeiro momento e você consiga ter um retorno e consiga ser visto. E eu vou te falar que você só precisa ter 5 minutos para você se dedicar e conseguir já aparecer no Google. E uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, ela se chama Google Meu Negócio. Hoje, que é a principal ferramenta que a maior parte dos dentistas assim, ignoram que você aparece na localidade da sua região de uma forma gratuita. Então imagina você poder aparecer no Google em primeira posição sem pagar nada. Então a gente já começa a entrar, doutor, até num assunto que a gente já vai se aprofundar, que é o funil de marketing. Você desenha um funil agora, tá? Então vamos fazer um funil aqui. Então existem 3 níveis, né? Existe o primeiro nível, que é o topo do funil, existe o segundo, que é o meio, e o fundo do funil. Todos nós, as grandes empresas, fazem isso. Sempre existem pessoas no topo, pessoas no meio e pessoas no fundo. Então, toda vez que a gente for falar hoje, por exemplo, uma postagem no Google Meu Negócio, quem que é o cliente que está pesquisando? Será que é um cliente que está ali à toa, que não tem um interesse, não tem uma necessidade? Ou será que é um cliente que está pesquisando que ele já tem uma necessidade? Então, a gente começa a pensar nas redes como é o funcionamento delas. Quem está no Google, gente, não está ali brincando. A pessoa está ali, ela digitou, ela quer algo, ela precisa, ela necessita, nem que seja agora, ou pode ser agora. Então ela está no meio e no fundo. Então ela tem uma necessidade real daquilo. É mais urgente. Exato. Então se você faz uma postagem ali, o que seria interessante? Você criar eventos. Você tem como criar evento nessa ferramenta. Você tem como fazer ali ofertas. Você vai falar, pô, Brian, mas na odontologia não pode falar de desconto. Mas uma oferta hoje nada mais é do que você poder, por exemplo, fazer, né, um evento que você vai fazer uma semana inteira, aonde você vai abrir uma exceção para aquele cliente, vai dar uma vantagem para ele, como por exemplo, pode ser um escaneamento do aparelho invisível, né? Então é muito se falar disso, então você pode aproveitar esses recursos que a ferramenta te dá para você poder estar aparecendo no Google e o cliente ali, caramba, tô com essa necessidade e olha que legal, ele tá fazendo um evento disso esse mês. Bacana, e assim, às vezes, até uma campanha de cunho social, até que, por exemplo, às vezes eu já fiz aqui campanha do agasalho, Exato. Campanha do cobertor, enfim, essas deixa de ser um evento também, não né? Não deixa de ser um evento e mostra também sua preocupação com a sociedade, que a maior parte das empresas não mostra. As pessoas estão toda hora pesquisando no Google e tem clientes meus, só para você ter uma ideia, que em um único mês tem uma média de 1.000 a 2.000 visualizações, pessoas que descobrem a empresa. Ou seja, olha quanta oportunidade tem, gente. Olha quanta oportunidade. Imagina 1.000 pessoas sem pagar. É muita gente, né? Exato. Se você consegue 1%, você já tem 10 pessoas sem pagar nada, 10 leads, 10 potenciais clientes. E esses 10 potenciais clientes, dependendo do seu ticket, dependendo do que você venda, dependendo se você consiga agendar, por mês você pode fazer 10, 20, 15, 30 mil reais. Então é um recurso hoje que a maior parte dos dentistas não se preocupam e estão perdendo dinheiro, estão deixando dinheiro na mesa. Por quê? Não faz o básico bem feito. Ele vai perder 2 horas para poder montar isso, no máximo, ou uma. É isso que eu estou falando para vocês sobre as postagens, até voltando para o free marketing. Que a gente está pegando ali pessoas do meio e do fundo. Então toda postagem ali, doutora, tem que ter um cunho onde a pessoa ela clique no botão e cai direto no WhatsApp. Ah, entendi. Que você tem essa opção. Você tem que ter uma call to action, uma chamada para ação ali, exato, né? Exato. Você não pode simplesmente cair só uma postagem por si só. A postagem, ela tem que ter um objetivo. E essa postagem é diferente do Instagram. Por quê? Ela permite eu colocar um botão. E aí tem um botão que eu posso colocar reservar. A pessoa pode saber mais. E aí eu posso colocar o link do meu WhatsApp. Eu posso colocar um botão para a pessoa lá ligar. Lá dentro do Google Meu Negócio? Exatamente. Lá pode botar botão também? Pode botar botão. E além disso, você pode botar um botão para ligar. E eu vou puxar até uma curiosidade, doutora, de um cliente nosso que trabalha com implante dentário. Teve um tempo que a gente começou a querer abordar sobre a implante dentário e a gente fez ali, né, toda uma análise e começamos a fazer testes, botando a pessoa para ir para o WhatsApp. Só que a gente viu, olha, tá tendo visualização,
mas não tem clique. E aí, caramba, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí foi que a gente voltou lá na base. E a gente viu que o público de implante... Que talvez esteja numa outra faixa etária, não quer eles querem falar, né? Exatamente. Então a pessoa idosa, ela não quer saber de falar no WhatsApp. Ela não quer. Pergunta sua avó se ela prefere falar no WhatsApp ou falar na ligação. Não, e assim, eu falo até, a minha mãe não é uma senhora muito idosa, se eu falar que ela vai até me bate. Mas assim, eu acho muito engraçado assim, que minha mãe demorou a aprender a digitar no WhatsApp. Exato. E antigamente eu que digitava pra ela. Exato. Ela só passava áudio, porque... Exatamente. E assim, é super engraçado o jeito como ela digita, porque assim, é um texto hiper formal, assim, eu acho que é porque realmente são de outra geração. Exato. Da geração das cartas, né? Exato. Então, pra eles, essas mensagens que pra gente é tão corriqueira de WhatsApp, que a gente bota, ao invés de você, bota VC e tal, pra eles, então, de repente, a ligação realmente faz mais sentido, né? A gente começou a ver que precisa ter um botão de ligação. Então, a gente começou a modificar, botamos botão de ligação e aí teve mais resultado. Começou a aparecer resultado. Por quê? Porque era um simples clique e a pessoa já ligava direto para a clínica e já tirava a dúvida. Então, o que eu estou falando com vocês é que esse tipo de postagem não tem que ser um textão ou uma postagem enorme de texto, mas tem que ser com uma boa imagem que conecte com o cliente, tá? Que foi desde o início do vídeo que eu falei com vocês, porque vocês precisam entender quem é o cliente ideal de vocês. Porque a partir do momento que você conhece com quem você está se comunicando, você consegue gerar ações mais eficazes, né? Exatamente. É isso que você está falando. Exatamente. Então, quando você conhece o seu público, você consegue botar uma imagem que conecte, você consegue colocar ali um texto que conecte com ele. Então, isso vai proporcionar para você uma postagem que dê resultado. Então, a pessoa vai clicar, ela vai no WhatsApp, ela vai ligar. Então, gente, esse recurso é um dos, é um dos, porque existem vários lá dentro, tá? É tão simples de você começar, você não precisa ter um site, você não precisa gastar dinheiro com Google Ads, você tem que fazer o básico bem feito, que a gente chama de feijão com arroz. O feijão com arroz bem temperado. É o primeiro degrau, gente. É o primeiro degrau. É o primeiro degrau. Vamos botar o pezinho no primeiro degrau e botar ele bem plantado ali no primeiro degrau, bem certinho. Exato. Pra não vacilar, porque às vezes as pessoas vão se atropelando e aí não, mas eu fiz site, eu fiz isso, eu não vejo resultado, não começou certo, né? É o que eu falo, é o princípio, e esses princípios não podem ser quebrados, né? Ou seja, os pilares que estão ali, esses pilares são os essenciais que eu, no último ano, fiz testes, muitos testes, até poder chegar a uma conclusão. Então, ou seja, o que eu tô passando para vocês não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Não é um achismo. Foram anos, meses aí que eu tive que estudar para poder me Vida real. Vida real. Para poder entregar algo agora que a gente tá falando num vídeo aqui em 10, 20 minutos. Eu tô poupando vocês aí pelo menos de meses da sua vida. É verdade, verdade. Então, gente, esse é o básico. A gente começa com essa ferramenta do Google Meu Negócio. Se você fizer bem feito, eu garanto, vai dar resultado. As pessoas vão visualizar sua clínica, seu consultório, vão ver você. Então, beleza? bacana. Então, primeira tarefa. Anota aí. Número 1, Google Meu Negócio. Exato. Vai lá, corre lá. Gente, eu também não uso direito o Google Meu Negócio. Tá? Eu vi, tá no seu, tá? Não, o meu é dele, ele existe. Mas eu acho que eu não sabia do botão. Muita gente também me pergunta sobre a questão de marketing de posicionamento, ou seja, o funil que eu tinha explicado para vocês. Entendendo as etapas dele, a gente começa a responder algumas perguntas que muito dentista tem. Brian, eu tenho que fazer dancinha pro TikTok, eu tenho que fazer dancinha no Rio do Instagram, eu tenho que fazer o quê? Eu já tô fazendo centenas, dezenas plantar uma bananeira! O que eu faço? Vou me fantasiar de dente, de implante! Vai ficar em frente à clínica. Boneco do posto! Então, eu preciso que vocês entendam essa linha de raciocínio, que eu vou explicar pra vocês. E eu vejo dentistas que estão 1 ano, 2, 3 e chegam pra mim, Brian, eu posto toda hora conteúdo. Muita gente fala, eu não tenho resultado. E eu vou falar pra você por que você não tem resultado. Isso que eu tô falando é um relato de dezenas ou até centenas de dentistas, tá, doutora? Então, quando a gente começa a entender do funil de marketing, lembra lá que eu falei com vocês que o público do Google, ele tá no meio e no fundo do funil? Agora, o público do Instagram, doutora, você acha que tá onde? Eu acho que tá lá na boquinha lá do funil, né? Tá lá em cima, né? Exatamente, doutora. Então, quando a gente traz aquele... Ele vai ter que passar por mais etapas. Mais etapas, até chegar lá embaixo, lá no funil. Até chegar na sua cadeira. Até chegar na cadeira. A ponta do funil é a sua cadeira. Exatamente.
Exatamente. Não é? Exatamente. Pronto. E até chegar na sua cadeira e fazer o tratamento com você. Mas o público que está no Instagram, gente, você está competindo atenção com, por exemplo, um programa muito famoso, né, que está aparecendo agora, né? Então. Com aquela casa, Naquela casa. Programa muito famoso, aquela casa. Você está competindo atenção com dancinha, você está competindo atenção com celebridade, com receita. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que entender que esse local aonde você está é como se fosse, né, hoje, aonde você vai poder apresentar o seu trabalho e você também vai desenvolver temas que realmente façam sentido com o teu público. Por isso que lá atrás eu falei do formulário, porque não adianta você fazer conteúdo, fazer postagem sem saber quem é o seu público, sem saber qual é a dor dele, sem saber qual é o desejo dele. Quando eu falo em dor e desejo, o que isso significa? Vamos simular aqui, doutora, que você já teve um problema muito comum que acontece no consultório. E eu vou falar qual é. A cadeira. A cadeira que para de subir. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu coração. E o compressor que para de funcionar? Exatamente. O compressor desarma. Então, gente, isso é um problema real de vocês. E vocês ficam desesperados. Por quê? Tem paciente para ser atendido. E tem que funcionar. Então, o que vocês fazem? Tem que procurar solução, procura um técnico, né? Então, isso é uma dor. Vocês estão com uma dor latente. E o que é o desejo? O desejo é você ter o telefone do técnico e ele vir arrumar para que você consiga botar o paciente na cadeira e ganhar dinheiro. Então a gente está trazendo uma analogia de dor e desejo, que se a gente pegar para o nosso cliente hoje, por exemplo, um cliente que que quer consumir odontologia, o que ele pode ter de problema hoje? Então, você que é um especialista, né, doutora? Você que é uma especialista também, vocês a todo momento, vocês estão lidando com pessoas, só que vocês não estão explorando ao máximo aquilo que incomoda a pessoa. Porque é mais importante passar um orçamento do que descobrir o que incomoda a pessoa. Você já pararam para pensar, por exemplo, qual é a importância daquele problema para aquela pessoa? O que aquilo tem impactado na vida dela? Eu vou até contar uma história rápida, doutora, porque uma vez eu estava numa clínica e tinha uma senhora, eu vi que ela estava muito nervosa para poder fazer a primeira consulta. E eu tenho um olhar bem clínico assim, né? Eu já olho a pessoa, já consigo identificar como que ela está se sentindo. E eu sentei do lado daquela senhora, peguei na mão dela, né? E falei, a senhora tá bem? Aí ela falou, olha meu filho, eu tô muito nervosa, porque faz mais ou menos aí uns 12 anos que eu não venho no dentista. E aí ela começou a abrir pra mim ali, que quando ela era criança, a mãe dela ia no dentista, só que o dentista na época não tinha recurso tecnológico. Mas só fazia extração. Só a extração. E ela tinha trauma, qualquer um, por mais que fosse o melhor. Então, naquele momento, eu peguei uma dor dela e eu comecei a pensar, poxa, imagina quantas pessoas não têm essa dor. Olha um tema valioso. Você tem trauma de dentista. Quando você era criança, a sua mãe levou você no dentista e o dentista arrancou o seu dente. Então, isso começa a trazer pra gente recurso de postagens, de conteúdo que são mais conectados com a dor do cliente, não só aquele conteúdo, aquela imagem bonita, pronta, que não gera conexão. De um tratamento, né? É uma linha que eu gosto muito também, é uma comunicação autêntica. É uma comunicação que fale daquilo que é pertinente, efetivamente, a dor do seu cliente, no sentido não só da dor física, da dor do dente, mas a dor, muitas vezes, que é uma dor na alma, por não poder sorrir legal, tá com vergonha de ir numa entrevista de emprego porque o sorriso não tá bacana, ou várias questões, é de você poder falar sobre essas coisas do seu jeito. E eu acho que, infelizmente, ao longo do tempo, como foi proliferando bastante o número de agências nichadas nessa parte odontológica, a coisa ficou um pouco engessada e meio pasteurizada. Então você começa a olhar muitos feeds, muitos perfis de Instagram de clínicas odontológicas, parece que você está vendo a mesma clínica, só com cores diferentes, logomarcas diferentes, não necessariamente criando uma ponte e uma conexão. E o que você falou, por exemplo, o Instagram, ela quer se relacionar. Também. Ela quer trocar experiências, né? Ela quer falar coisas que aconteceram com ela, quer ver coisas que aconteceram com os outros. Coisas que está acontecendo com ela agora. Com ela agora. São coisas de troca. E isso é se comunicar, porque senão vira uma panfletagem eletrônica, né? Exato. Dentro ali do Instagram, a busca tem que ser também por uma comunicação assertiva,
no sentido de você falar não só dos serviços que você oferece, não só ficar listando os serviços Exatamente. que você oferece. Como você pode ser um agente transformador na vida de alguém? Através da odontologia. Exatamente. E muita gente, doutora, acha que muitos dentistas já estão muito acostumados também a ouvir muito isso em curso, né, a falar, isso é muito coach, né, a gente está falando muito de coach, mas gente, isso não é coach, né, a gente não está usando metodologia, a gente só está pegando uma dor, e eu tenho uma dor e um remédio. Quem é o remédio? Você é o remédio, você é o remédio. E a dor é o paciente que está latente. E tem uma outra história também, que a gente já vai falar de desejo, que eu tive presencialmente numa clínica, e a mãe chegou lá chorando, né, porque ela tinha ido no cinema e ela não pôde comer uma pipoca e um refrigerante com a filha. Por quê? Porque o dente dela não estava permitindo isso e ela não tinha condição de tratar. E ela foi lá para poder resolver isso. E eu perguntei para ela, e se você tivesse condição, se o seu sorriso estivesse preparado para você poder ir no cinema, seria diferente? Você poder estar com a sua filha? Você imagina, é aquela coisa que hoje em dia até tá colecionar memórias, colecionar momentos. Porque na verdade, o que a gente... de uma forma bem filosoficamente falando, o que a gente leva da vida são os momentos que a gente vive. Exato. Não é aquela obturação, aquela restauração perfeita. Isso é um meio. Isso é um meio. O que aquilo proporcionou você viver. O sorriso, ele tem essa conexão muito forte com a emoção. E com autoestima. E com autoestima. Então, assim, faz todo sentido a comunicação dentro da odontologia, ela não ser uma comunicação massificada. A importância, doutora, que muitas dentistas perguntam, qual conteúdo eu faço? Que tem a ver com você e com o seu paciente, né? Que tem a ver hoje... tem que fazer eco aqui e ali, assim. Exato. Né? Quantos pacientes você não está atendendo por dia? Está naquela pressão, naquela correria, que é agenda, e tem que fazer agenda todo dia. Qual foi o momento que você tirou para poder realmente dar uma atenção, ouvir um problema do cliente? Porque esses problemas, pessoal, isso é conteúdo. Isso é um conteúdo real. Não é uma coisa que um designer criou ou uma pessoa de uma agência criou. Isso é real life, né? Lá é vida real. E é o que conecta, de fato. E é o que conecta, porque uma pessoa, imagina, uma pessoa tá passando ali do feed dela, você competindo com um monte de coisa, ela passa e vê você falando desse tema. Esse tema, ele vai chamar a atenção dela. Então, o que a gente fala de conceito de funil é que se você tá ali e você fala alguma coisa que tá conectando com uma dor dela... Você se torna um diferente, né? Caramba, isso aqui faz sentido. Você sai daquele mar, daquela bocona grandona lá do início do funil, né? E de repente você já vai pro meio. Já se dá uma destacada. Exato. Né? Aí a gente começa a falar de uma questão de criação de conteúdo, de linha editorial. Vocês estão vendo como é simples sair desse óbvio que o pessoal fala que tem que fazer dança, que é isso, que é aquilo. Não, gente, é só a gente entender hoje quais são os problemas reais do nosso cliente. Isso tudo é assunto e a gente pega isso como um meio para poder incentivar a pessoa e mostrar que ela pode ter uma vida melhor. Se ela cuidar desse problema, isso vai proporcionar o que para ela no futuro? E a gente não fala só de marketing, a gente está falando de venda já também, porque quando você cria uma visão de futuro na pessoa, ela já consegue se visualizar, poxa, realmente isso aqui faz sentido, tem coerência o que esse doutor está falando. E agrega valor. Olha como é que faz point, né? Como é que isso já conecta, porque a gente está falando de uma coisa que a pessoa está vendo aqui na palma da mão do smartphone dela. E dali, aquilo ali, se de repente conecta na alma dela e já gera um valor ali, quando ela vier para sua consulta e vier a questão valor financeiro, quando a gente só fala então de dinheiro, o valor agregado já é outro, porque ela já entendeu que aquilo ali não é só aquele dinheiro que está sendo cobrado por aquela prestação de serviço. Exato. Vai muito além, transpassa o tanto da mudança que vai gerar a minha vida. Isso vai sair até barato. Você deve estar se achando aí, poxa, mas como é que vamos conectar? Assim como você está vendo esse vídeo agora, se você está aqui até agora, é porque de alguma forma você se conectou comigo ou com a doutora Renata. Então, isso é conexão. Então a gente começa a pensar em atração, como também você se relacionar. E isso é relacionamento. E isso não quer dizer que você já vai vender, que ela já vai dar a consulta. Seria muito bom. Mas já vai criar uma memória. Exato. Já cria uma referência. Eu vi uma doutora... Você deixa de ser um estranho. Deixa de ser um estranho. E aí que tá. A gente tá falando no topo do funil, por quê? Porque quando você tira essa pessoa dali e você já consegue convencer ela, cria na cabeça dela, com seus argumentos, uma nova realidade, ela já passa a seguir você. E se você tiver uma frequência
E eu não tô falando que tem que postar todo dia. Eu tô falando de você fazer uma frequência que seja bom para você também. Você consiga conciliar com o trabalho, com o dia a dia, que a gente sabe que o bicho pega dentro da clínica. Então, fazer uma linha editorial e seguir a risca. Não tem que ficar... fez uma semana e semana que vem você para. Semana que vem acabou. Nada que não tenha consistência, não tenha perseverança, vai prosperar. Independente se você trabalha com agência, com alguém que faça o seu conteúdo no seu Instagram, ou se é você mesmo que faz. Poxa, faz uma pautazinha pro mês que vem. Uma coisa simples. Nem pro mês, pra semana. 15 dias. Ó, digamos, vou fazer pra daqui a 15 dias. Pô, eu vou fazer, não sei, vou pensar aqui num número de 2 posts por semana, que é um número básico, assim. Não é nem todo dia, mas também você tá presente pelo menos 2 vezes por semana ali. E aí você pensa, olha, eu tenho que pensar em 15 dias, eu tenho que pensar em 4 coisas. Eu tenho que pensar em 4 coisas pertinentes e relevantes para eu me comunicar. Cara, 4 coisas. Não é tão difícil Numa assim. rotina que você vive com vários pacientes, e é o que eu falo, doutora, tem que começar, independente do estágio que você esteja. Você precisa iniciar.